Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 17. Eu quero chamar a vossa atenção aqui ao versículo 16 e versículo 17, como uma introdução desta aula, que está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como introdução, nós vamos observar estes versículos e vamos entender algo muito importante aqui para nossas vidas. Primeiro, observe, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo aqui, ele está dizendo, ele está destacando que ele não se envergonhava, mas do Evangelho de Cristo. É importante frisar que o tipo de evangelho que Paulo iria expor para a igreja de Roma não era um evangelho como existia nos seus dias, mas era o evangelho de Cristo. E que evangelho é esse, irmãos? É o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz. Não é um evangelho de casa nova, de carro novo, não. A prosperidade material, não. Mas é o evangelho de salvação da alma. É o evangelho de libertação de pecado. Amém? Segundo lugar, olha, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observem que este evangelho, o objetivo dele é salvar, é libertar o homem do seu maior problema, que é o pecado. É de restaurar a alma do homem da sua maior miséria, que é o pecado. Então, este evangelho de Cristo, ele tem esse poder, tem essa capacidade. E eu quero aqui dizer a você que está me ouvindo que eu acredito no poder deste evangelho. Este é o canal de vida pela palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que você pode ser transformado ouvindo este evangelho. Em terceiro lugar, observe que ele diz assim: a todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja bem, irmãos, este evangelho de Cristo, esta exposição que Paulo faria à igreja de Roma, seria um evangelho que teria o objetivo de trazer salvação. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, este evangelho estaria abrangendo toda a raça humana. O versículo 17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele, quem? No evangelho. Observem que Paulo, ele está trazendo a realidade de toda a Escritura. Ele não irá se apoiar em apenas um ponto da palavra, mas ele estará demonstrando toda a Escritura. Amém? Nós vamos procurar ver isso no decorrer das nossas aulas. Porque nele se descobre a justiça de Deus,
de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, irmãos, nós aqui fizemos esta breve introdução, destacando aqui estes 2 versículos que estão na nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos então procurar trazer aqui aos irmãos de uma forma prática, de uma forma clara, de uma forma que os irmãos possam compreender o propósito desta aula, ok? Então, esta primeira aula, ela tem como objetivo de apresentar uma visão panorâmica, para que nós possamos ter uma ideia do escrito de Paulo à igreja de Roma. Tá? É importante também nós observarmos que serão 13 lições. E que nessas 13 lições haverá de ser ressaltado a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. Tá? Então eu já quero alertar aí aos nossos amados ouvintes que este será o nosso foco principal, de ressaltar o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Sem a graça de Deus, não conseguiremos chegarmos ao lugar algum. Amém? A nossa lição ela é dividida em 3 pontos. Tá? Ela é dividida em 3 pontos. Nós vamos aqui discorrer sobre esses 3 pontos. Vamos então dar início aqui à nossa introdução. E aqui nessa introdução eu quero chamar a atenção dos nossos amados ouvintes sobre pelo menos 4 coisas importantes aqui que o comentarista, pastor José Gonçalves, ele coloca aqui nesta lição. Observe que ele diz assim: podemos afirmar que jamais seremos os mesmos, depois de uma leitura cuidadosa e um estudo sistemático dessa epístola. Observe, o pastor ele coloca aqui uma afirmação. Podemos afirmar que jamais seremos os mesmos. Ou seja, a leitura cuidadosa e o estudo sistemático desta carta, desta epístola, ela vai transformar a tua vida. Tá? Ela vai fazer você uma pessoa diferente. E olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É ser transformado pela palavra de Deus. Então, fica aqui nesta primeira reflexão a importância de nós lermos a carta aos Romanos. A importância de nós meditarmos. A importância de nós estudarmos esta carta com papel, caneta, anotações. Procurar fazer esse estudo sistemático, ou seja, esse estudo organizado deste livro, que com certeza será de grande valia para a tua vida. E aqui eu não tenho dúvida que o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele coloca esta afirmação de mudança, ele está baseado na história, porque nós vamos observar que a carta de Paulo aos Romanos já mudou muita gente, já revolucionou o mundo, né? Como é o exemplo de Martinho Lutero, de John Wesley e muitos outros homens que foram transformados pelo entendimento desta carta. E acredito também que por experiência própria. Amém? O segundo ponto aqui nessa introdução que eu gostaria de chamar a atenção diz assim:
Romanos mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios. E esse aqui, irmãos, é um ponto importante. É um ponto importante. Por quê, irmãos? Porque não é um evangelho fácil. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho do misticismo. Mas é o evangelho de Cristo. É o evangelho que eu e você precisamos entender. O evangelho que nós precisamos buscar, irmãos, de todo o coração para entender. Ok? Terceiro ponto aqui ainda nessa introdução, diz assim: a Epístola aos Romanos revela também que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Isso daqui é importantíssimo, porque em Romanos 3:23, Paulo vai dizer: todos pecaram, sem exceção, desde Adão até hoje todos pecaram. Enquanto existir a humanidade, todos os homens pecam. E só há um meio de nós sermos reconciliados com Deus, através da graça do nosso Senhor, que foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessantíssima. Não tem um outro meio na qual você possa ser salvo. Não há uma outra forma. Não. Mas é pela graça de Deus, através do Evangelho. Amém? Ainda aqui no quarto ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa introdução, é que na Epístola aos Romanos aprendemos que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronada pela fé em Cristo, e que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Olha que coisa interessante. Não é muito bom nós sabermos que é possível nós vivermos em novidade de vida? É possível nós termos uma vida de comunhão com Deus. É possível. Eu quero te dizer aqui, nesta oportunidade, eu acredito na palavra que eu estou lhe transmitindo, porque ela é o poder de Deus, e que através dela você pode encontrar alívio para a tua alma, você poderá encontrar descanso para a tua alma, você poderá encontrar o perdão para os seus pecados. Amém? Então, está aqui esta introdução. Os pontos destacados, você pode aí, através da sua revista, através da sua lição, rever esses pontos, aprofundá-los, ok? Até com fundamentos na palavra de Deus, tá? Porque nós não estamos aqui fundamentando estas verdades, porém todas elas são fundamentadas na palavra de Deus, cada uma delas. Amém? Então vamos lá. O nosso primeiro ponto, ele é subdividido em 3 subtópicos, tá? Então aqui nós vamos estudar o autor, o local, a data e os destinatários desta carta. O que é importante nós entendermos aqui? O autor. O autor é o apóstolo Paulo, tá? Há um consenso entre teólogos e biblistas de que a Epístola aos Romanos é de autoria de Paulo. Romanos 1:1. Está ali, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Então, não há dúvida
que Paulo ele escreve à igreja de Roma. Também é importante ressaltar aqui que em Romanos 16 e 22, Paulo ele informa que ele foi auxiliado por Tércio. Tércio como se fosse o seu escrevente. Amém? Então, em relação ao autor, não há dúvidas. Paulo escreveu a carta aos Romanos. O local e a data. O local é... Paulo, ele se encontrava na próspera cidade de Corinto, capital da província romana da Acaia. Ou seja, durante a sua segunda viagem missionária, Paulo ele então chega na cidade de Corinto e da cidade de Corinto ele escreve a igreja de Roma. Tá? Nós vamos observar aqui os propósitos, o que levou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Tá? A data, provavelmente entre o ano 56 e 57 depois de Cristo. Aqui tem uma coisa interessante que eu gostaria de destacar em relação a datas. Sempre que nós encontrarmos datas, nós vamos observar aproximadamente, né, ou provavelmente. Por que os escritos eles tornaram-se de difícil definição exata de datas? Ok? Então, só a título de entendimento. Sempre que nós vemos datas nos estudos bíblicos, então nós vamos aproximado, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas foi nesse período de tempo. Ok? Então veja bem, o local e a data nós já vimos. Os destinatários. Aqui, irmãos, é muito interessante. Porque Paulo, ele escreve endereçando a igreja de Roma. Nós vamos observar que havia a igreja em Roma. Então ele endereça esta carta àquela igreja. Porém, os grandes estudiosos e até mesmo a palavra, nós vamos ver este versículo aqui, que nós não podemos de maneira nenhuma deixarmos de ler este versículo. Então nós entendemos que a carta aos Romanos é uma carta atemporal. O que é uma carta atemporal? É uma carta que ela não tem limite de tempo, ela não é específica a apenas uma classe de pessoas, mas ela abrange toda a humanidade, em todos os tempos, todas as classes sociais. Amém? Então, é importante nós olharmos para a carta aos Romanos com este olhar, que não é uma carta exclusiva para a igreja de Roma, mas é um ensinamento para mim hoje, é um ensinamento para você, tá? E no decorrer das aulas, nós vamos bater muito nessa tecla, na questão de que a carta de Paulo é uma carta atemporal. Observe, Romanos, para nós vermos aqui esta questão, não podemos de maneira nenhuma deixarmos de ler este versículo. Observe que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 16, e no versículo 26, tá? A última parte do versículo 26 está escrito assim, ó, a todas as nações, para obediência da fé. O que é aqui, irmãos, a verdade ensinada aqui? Paulo está falando que o Deus que é poderoso, o Deus que é criador, né, o Deus que confirmou
a igreja segundo o evangelho que Paulo pregava, tá? Ele diz que Deus tinha este evangelho desde os tempos da eternidade. Mas agora, este Deus poderoso, através da pessoa de Jesus Cristo, chama Paulo, revela para Paulo este evangelho. E este evangelho, ele é o mandamento de Deus a todas as nações. Observem esta expressão, a todas as nações. Então não resta dúvida que nós precisamos olhar para este evangelho, precisamos olhar para esta carta com este olhar, que é uma carta atual, ok? Ela foi escrita para todas as nações, para que as nações entendessem e obedecessem a fé. Amém? É isso que está aqui em Romanos 16 e 26, a última parte aí do versículo 26. Amém? Então, está aí concluído este primeiro tópico, tá? Somente relembrando que o autor foi o apóstolo Paulo, tá? Que ele estava na cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu por volta do ano 56 e 57 depois de Cristo, e que os destinatários era a igreja de Roma. Amém? Bom, lembrando aos irmãos, lembrando aos ouvintes, que nós estamos no canal Vida pela Palavra de Deus. Convidando-os também a acompanhar as próximas aulas, né? Nós temos o objetivo de ministrarmos aqui as 13 aulas. Faça um compromisso, tá? Faça um propósito de visualizar, faça um propósito de acompanhar, de ler a Bíblia, de fazer anotações, que isso será de grande valia para a tua vida. Amém? O segundo ponto, então, vamos ao nosso segundo ponto. E aqui nós vamos encontrar novamente 3 subpontos ou subtópicos, né? Nós vamos ver então a forma literária, o conteúdo e o propósito. A forma literária, segundo aqui a nossa revista, tá? Ela foi escrita de 2 formas. A forma de perguntas e respostas, que era uma forma muito comum nos dias de Paulo. Tá? Era uma forma em que os estudiosos, em que os filósofos, eles gostavam muito de usar, então, esta forma de escrita, perguntas e respostas. Também nós temos aqui uma outra forma literária, que é o uso de diatribes. O que é isso? Diatribes. É uma forma em que o escritor ele usava um determinado recurso para ser crítico, para criticar. Então, ele é como se ele conversasse com uma segunda pessoa invisível. Mas o objetivo era de ser crítico, né? E nós vamos observar isso no decorrer do nosso estudo aqui da carta aos Romanos, que Paulo ele utilizou, né? Nós vamos observar que ele adiantava as dúvidas do povo, né? Ele pensava, não, o povo vai ter dúvida nesse ponto, então eu já vou adiantar. Então esta é a forma de diatribes. Ok? Então está aí a forma literária. Agora o conteúdo. O conteúdo da carta aos Romanos é um ponto muito importante.
Por quê? Porque aqui nós vamos conseguir, dentro da carta, nós vamos conseguir dividir os temas que o apóstolo trata. Tá? É importante lembrar também que há várias divisões. Há vários métodos de dividir este conteúdo da carta de Paulo. Mas observe aqui que nesta lição o pastor José Gonçalves ele traz 4 divisões. Observe. A primeira divisão ele vai mostrar do capítulo 1 e versículo 18 até o capítulo 4 e 25. Anote isso. Capítulo 1 e versículo 18 ao capítulo 4 e versículo 25. Ele vai mostrar a manifestação da justiça de Deus e a necessidade espiritual do homem. Então este é o objetivo de Paulo nesta porção. Mostrar que todos os homens pecaram. Mostrar que os judeus pecaram porque não obedeceram a Deus. Mostrar que os gentios pecaram porque não conheceram a Deus, mas pecaram. Então, veja bem, que coisa interessante. Para o apóstolo Paulo, ninguém estava livre. Então, este é o verdadeiro evangelho. O evangelho que te leva a pensar. O evangelho que te mostra as suas mazelas. Porque nós não merecemos nada. Nós não podemos fazer nada em relação à nossa salvação, a não ser pela graça de Deus.